Tá legal. Boa tarde. Eu vou falar então sobre os desafios da implementação do sistema de segurança dos alimentos na indústria de embalagens. Eu dividi minha apresentação em estrutura de gestão de fornecedores na BRF, Programa Global Markets IFS na BRF, o Global Markets IFS PEC Secure, os desafios na visão do cliente, então na minha visão como cliente dos meus fornecedores, e os próximos passos desse trabalho. Então, a nossa estrutura de gestão de fornecedores, ela é composta pelo meu gerente, que é o Ricardo. A gente tem algumas subdivisões dentro da equipe, onde a Juliana, o Rafael, o Paulo e eu fazemos parte da parte de food, né? Ingredientes, matérias-primas e embalagens. Tem uma subdivisão de feed, onde a Melisa e a Mariana estão enquadradas. O Adilson, que fica com co-packers, e a Tatiana, que fica com serviços e matérias-primas internas. Os compromissos da BRF são segurança, integridade e qualidade, todos na mesma linha, todos juntos aí. E aí, aliados a esses compromissos, nós temos um compromisso do nosso time de qualidade, que é entender demandas e construir soluções. Essas demandas, essas soluções que a gente quer construir, elas devem ser baseadas no respeito, imparcialidade, simplicidade e transparência. Então, esse é o nosso compromisso como time de dia a dia, né, nas interfaces que nós temos com as outras áreas, sejam de dentro da BRF, como fábricas, suprimentos, P&D, ou sejam elas fora, como fornecedores, manter todas essas premissas nas nossas conversas e soluções propostas. Aqui é o processo de homologação de fornecedores na BRF. Ele é baseado em 3 etapas: conformidade legal do fornecedor, a qualificação operacional do site e a conformidade do produto que está sendo homologado. Nós, como qualidade, somos responsáveis pela parte de qualificação operacional do site, que seria a nossa homologação de fornecedores. A conformidade legal do fornecedor é realizada por suprimentos e a parte do produto é uma homologação de P&D e fábrica. Então, pensando nessa qualificação, nessa homologação de fornecedores, na qualificação operacional do site, eu trouxe aqui um pouco dos critérios e como a gente faz essa homologação. Então, nós temos 3 tipos de homologação. Ela pode ser realizada por autoavaliação, auditoria in loco ou programa Global Markets e certificações. Nós vamos determinar em qual dessas homologações o fornecedor se encaixa através de uma avaliação, de uma classificação de materiais conforme a sua criticidade. Então, o fornecedor, né, a categoria de material que o fornecedor fornece pode ser classificada em alta, média e baixa, e dependendo dessa classificação, ele vai ser direcionado para um tipo de auditoria. Para auditorias in loco e o programa Global Markets, nós temos alguns requisitos mínimos. E esses requisitos mínimos internos, eles são alinhados com os padrões do GFSI, que são os padrões das certificações. Então, o programa Global Markets e a auditoria in loco da BRF, ela contempla esses requisitos mínimos listados aqui na tela, e os que não entram, né, nos do GFSI, como o bem-estar animal, nós auditamos e homologamos os fornecedores à parte. O Global Markets IFS na BRF, que tem uma linha do tempo bem sucinta para explicar como que teve a entrada desse programa dentro da BRF. Então, lá em 2017, nós elaboramos um programa de reconhecimento de fornecedores, onde os fornecedores com maiores volumes e expendes foram selecionados e aí eles entraram dentro desse programa. Nós criamos alguns critérios de pontuação e dentre eles estavam ele estar certificado ou ter no mínimo uma auditoria do programa Global Markets, seja no Food ou no PEC Secure, no nível intermediário. Então, esses fornecedores receberam um treinamento, a gente lançou o programa, fez um evento, convidou eles para participar, explicou quais eram os critérios e como funcionava o Global Markets. E aí a gente teve a adesão desses fornecedores no programa, né? Os que já eram certificados seguiram com as suas certificações, os que ainda não eram aderiram ao programa Global Markets.
Em 2018, nós percebemos que poderíamos expandir o programa, né? Que ele tinha dado certo com aquele piloto de fornecedores mais representativos. Então, nós estendemos o programa para 100% dos fornecedores de matéria-prima e para os fornecedores de criticidade média e alta de ingredientes, o protocolo Global Market CFS Food, nível intermediário. Para fornecedores de embalagens, nós dividimos em 2 subgrupos, que são os de criticidade média, de embalagem primária, onde a entrada no programa já seria no nível intermediário do Pack Secure, e os de embalagem secundária, que são os de caixa de papelão, que eles entram direto no nível básico, né, para poder construir a evolução dentro da proposta do Global Markets. Aqui tem uma foto de um treinamento que nós realizamos. Vocês devem conhecer a Irene, né? Tá aí na foto do meu lado, foi quem deu o treinamento para nós. Tivemos essa mesma dinâmica com os fornecedores de food, que ainda não conheciam o programa Global Markets. E aí, assim, conseguimos evoluir, dar mais um passo dentro desse programa. E aí, 2019 e 2020, onde nós continuamos com os mesmos critérios de 2000 estabelecidos em 2018, mas já observamos evoluções nesses 2 anos de programa. Então, no início do programa, o que eu observei é que os fornecedores estavam muito mais próximos da nota de 75% dos do nível intermediário, né? Dos 75% que é a nota de aprovação do programa. Hoje, com o passar desses 2 anos, eles já estão muito mais próximos da nota de 95, 98, que significa que eles já estão aptos para uma certificação. A gente sabe que agora, no ano de 2020, teve alguns atrasos, né, devido a todo esse evento do Covid. Então, muitos fornecedores fizeram a auditoria remota disponibilizada pela IFS, mas aí para final de 2020, início de 2021, já fazer a nova auditoria em loco e, quem sabe, em 2022 partir para a certificação. Por que nós escolhemos o programa Global Markets? Então, a gente sabe, a realidade da BRF, eu acho que reflete muito a realidade do Brasil, é que a grande maioria das nossas indústrias, dos nossos fornecedores, eles são de porte pequeno. E o programa Global Markets, ele justamente visa beneficiar esses fornecedores de pequeno porte, dando a eles a oportunidade de ter um trabalho organizado e chegar numa certificação num período de tempo. Né? Sempre quando a gente apresentava, falava, mas por que você não se certifica, né? Fazer esse tipo de proposta para fornecedor? Os fornecedores pequenos falavam, não, mas é muito difícil, eu tenho que implementar muita coisa, eu não tenho braço para fazer tudo isso. Então, a gente identificou no programa Global Markets uma maneira de alavancar os nossos fornecedores para chegarem num nível de qualidade reconhecido internacionalmente e que também traz benefícios para a BRF, porque traz muito mais segurança para os nossos processos, para o material fornecido e, consequentemente, para o cliente lá na frente que vai consumir nosso produto. Aí vou entrar agora no cerne dessa minha conversa, que são os desafios que eu observei na minha visão como cliente. Então, o programa Global Markets CFS Pack Secure, ele acabou entrando como piloto. Foi um piloto que está sendo desenvolvido entre a BRF e a IFS. Então, a maneira como a gente construiu, o que era básico, o que era intermediário, foi em conjunto. E aí os fornecedores da BRF entraram nesse protocolo, nesse sistema de auditorias. Aqui, a maneira com que eu organizei os desafios, ele está bem assim de acordo com a sequência do checklist que a gente tem. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é sobre a estrutura da qualidade. Eu observei que as equipes de qualidade desses fornecedores de embalagens, de pequeno e médio porte, eles acabavam tendo uma equipe de garantia da qualidade reduzida, ou uma equipe de garantia da qualidade sem autonomia, né? Estava ligado direto ao gerente de fábrica, e acabava não tendo autonomia para tomadas de decisão ou para contratação de pessoas, para implementação de todos esses programas que uma certificação exige, né? Então, isso acabava atrasando um pouco o processo, não tinha braço para fazer tudo, para deixar tudo em dia, ou para tomar uma daquelas decisões críticas. E isso é uma evolução que eu venho observando ao longo do tempo, que as equipes vêm se tornando mais robustas, com mais conhecimento, com mais acesso às informações.
O segundo ponto que eu trouxe é o sistema de análise de perigos e avaliação de riscos. 99% das empresas no Brasil utilizam a metodologia do APPCC. Essa é uma metodologia muito comum para a indústria de alimentos, que utiliza, nós como indústrias frigoríficas, utilizamos até para apresentação para o CIF, então ele acaba sendo um documento apresentado para os fiscais. Então, é algo muito vivo no nosso dia a dia, que é revisado com muita frequência, né, que é uma ferramenta que é utilizada. A indústria de embalagens acabava não utilizando essa ferramenta para avaliação de riscos. Então, quando eles identificaram que o protocolo do Global Market solicitava esse tipo de avaliação, foram buscar leituras na internet ou muitas vezes até análises de perigo prontas, né? E a gente sabe que o APPCC ele pode até se assemelhar em alguns pontos, mas ele é muito particular de cada processo. Então, buscar algo na internet ou a garantia da qualidade de fazer sozinha, sem ter a participação da equipe multidisciplinar, nunca vai ter um APPCC completo com todos os riscos avaliados. E aí traz muitas deficiências na ferramenta. Então, o ideal é que se busque treinamento quando não se tem conhecimento da ferramenta, que justamente se reúna a equipe multidisciplinar, que tenha todos os inputs necessários, né? Que se tiver algum PCC, que defina realmente como vai ser feito o monitoramento e verificação de forma clara, para poder garantir que a análise de perigo seja algo vivo também no processo de embalagens. A parte de higiene pessoal é algo que traz muitas dúvidas, né, quando é avaliada, porque hoje nós não temos, o Brasil não tem um guia de boas práticas de fabricação da indústria de embalagens. E aí traz muitas dúvidas, né? Os fornecedores questionam, mas por que eu tenho que implementar isso? Eu sou uma indústria de embalagens e não uma indústria de alimentos. E a nossa resposta é tentar mudar essa visão, é tentar mudar essa cultura de que uma embalagem ela tem sim influência no alimento. Uma embalagem primária, ela vai acompanhar o alimento até a casa do consumidor, até o momento de consumo. Muitas vezes ela serve até para cozinhar o produto, né? Serve até como dispenser para cozinhar ou assar o produto. Então, ela tem uma importância muito grande. E aí, a implementação desses requisitos, como asepsia de mãos na entrada da fábrica, o uso de uniformes, toucas, sanitários com ligação direta com a fábrica, acabavam sendo requisitos de cliente, mas que acabaram sendo reforçados por esses protocolos reconhecidos pelo GFSI, porque colocam a embalagem como parte da cadeia de alimentos e não só como uma embalagem qualquer, como uma embalagem que não é um alimento, né? A parte de requisitos de construção e limpeza e desinfecção. Eu trouxe eles juntos aqui para a gente seguir uma sequência. Então, as indústrias, a gente sabe que os prédios, as construções civis, a grande maioria foram construídos há mais de 10 anos atrás. E aí, há mais de 10 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de preocupação, tanta preocupação com a parte de food safety, pensando na indústria de embalagens. Então, são estruturas que não são construídas do material ideal, né? Que não seja uma superfície limpa e lavável, às vezes portas com frestas, portas que não são portas rápidas, que dificultam o fechamento e abertura conforme o fluxo, janelas baixas com vidro, sem telas, estruturas que permitem o acúmulo de poeira, algumas indústrias de embalagens têm essa característica. Então, isso acaba dificultando a implementação e o atendimento desses requisitos de construção. E aí também tem um porém, que ele impacta na parte de higienização também, porque dificulta a manutenção dessa limpeza, dessa construção civil de maneira organizada e limpa. Então, é algo que, claro que a indústria não vai construir uma nova estrutura civil do nada para atender esse parâmetro, né? A gente sabe que é um investimento muito grande, mas o que eu observo é que as indústrias que estão tendo investimentos em parte civil já estão se adequando, estão buscando construir com já atendendo esses requisitos, né? Pensando na parte de limpeza e desinfecção, seja ela de colaboradores,
seja ela de equipamentos, e já tem muito mais facilidade de atender esses requisitos. E aí, entrando na parte de limpeza e desinfecção, algo que as indústrias também não tinham implementado e que passaram a implementar a partir dessa norma, foi a verificação da eficácia de higienização. Então, não adianta só meu colaborador lavar a mão, eu lavar minhas superfícies por onde o produto passa, manter a minha estrutura civil limpa e organizada, se eu não conseguir comprovar isso, né? Então, todos esses requisitos são dificuldades que a indústria de embalagens tem para atender, mas que para novas construções já está sendo levado isso em consideração, então é uma grande evolução. A parte de risco de material estranho, metais, vidros e madeira, o que a indústria de embalagens já tinha era o monitoramento, as ações em caso de quebra de vidros e acrílicos, mas o que faltava implementar é o monitoramento da integridade desses materiais, porque afinal nós queremos prevenir uma quebra, né? Prevenir uma contaminação. Então é melhor fazer uma troca de um material, monitorar o material e fazer uma troca antes da quebra, do que ele quebrar, contaminar teu processo, você ter risco. Então, esse foi a melhoria que as indústrias tiveram que fazer. E aí, algo que eu observo que ainda tem deficiência é na parte de gestão de lâminas e metais. A indústria de embalagens utiliza muita lâmina para refile, para corte, para fazer pontilhados, para fazer colagens, utiliza lâmina com muita frequência. E tem uma frequência grande de troca de lâminas, né? Os colaboradores têm lâminas, têm estiletes. Então, tem uma circulação de lâminas na fábrica muito grande. E as indústrias de embalagem são pouquíssimas que eu conheço que têm detector de metais. Então, a gestão de lâminas é muito importante para garantir que não fiquem lâminas perdidas pelo processo que acabem contaminando o produto entregue. Entrando nos últimos slides, a parte de controle de pragas, o meu ponto de melhoria aqui é justamente para análise crítica dos resultados. Geralmente, o controle de pragas é terceirizado. Então, as indústrias contratam, entregam na mão do terceiro, ele vem, faz as visitas periódicas, passa um relatório, o pessoal coloca o relatório na gaveta, arquiva o relatório na pastinha do computador. E acaba não fazendo uma análise crítica desses resultados. Qual é a tendência de pragas aqui na minha fábrica? Será que tem uma época do ano que tem mais? Será que essas reclamações que eu estou tendo de pragas estão correlacionadas com esse alto número de insetos que eu estou pegando nessa armadilha? Então, isso é algo que tanto indústrias de embalagens quanto indústria de alimentos têm deficiência e precisam implementar isso no seu controle. Não é porque o serviço é terceiro que ele não deve fazer parte das avaliações, né, da análise crítica. Alergênicos, mas alergênicos e indústria de embalagens, será que faz sentido? Né? Então, o protocolo exige essa avaliação, mas eu considero a avaliação de alergênicos para a indústria de embalagens muito fácil, porque a indústria de alimentos ela tem que fazer o mapeamento e gerenciar os alergênicos. A indústria de embalagens geralmente não tem alergênicos, então é fazer o mapeamento, consultar os fornecedores, avaliar seu processo e geralmente se chega à conclusão que não tem alergênicos. Então facilita muito porque você não precisa gerenciar alergênicos, né? Então isso é algo que é muito questionado, que as indústrias não tinham, não entendiam por quê, porque alergênicos é de alimentos, eu sou embalagens, para quê? Então, mais uma avaliação do que um gerenciamento, porque geralmente não é necessário gerenciar. Penúltimo aqui, a parte de fraude e defesa do produto. Na minha visão, esse tipo de programa entrou com mais força a partir de 2018, tanto para os dois segmentos, de alimentos e de embalagens. E aí as indústrias tiveram que buscar conhecimento nisso, né? Tanto a BRF também teve que buscar muito conhecimento nisso para aprimorar seus programas. Então, os fornecedores de embalagens iniciaram lá em 2018 e ainda têm dificuldades hoje. Não é um programa que ele é priorizado para implementação e que ele é de difícil entendimento
para esse segmento de indústrias, e aí eu vejo que ele ainda hoje segue como um procedimento que não é implementado, que as indústrias têm dificuldade, que acaba tendo vários apontamentos nas auditorias para pontos de melhoria. E por último, para finalizar, a cultura de qualidade. Então, a cultura de qualidade também é algo que veio junto com essa onda do Fraud Defense. Ele também veio nessa onda dos fornecedores dizerem, mas isso não é para o meu processo, eu não faço alimentos, porque geralmente os termos que a gente usa, né, é food safety, food fraud, food defense. Então, ele acaba tendo o alimento aí no começo e que as indústrias de embalagem não se identificam. Mas a cultura de qualidade é algo muito maior. Ele não é implementar um procedimento simples aí que você vai entregar para o teu auditor e ele vai ler. Ele tem muito mais a ver com uma percepção e com ações que a indústria tem, né? A cultura de qualidade ela tem que estar implementada desde a base, o nível operacional, até a alta direção. Todos têm que estar engajados, entender como podem contribuir para a qualidade. Qualidade, será que é só o material entregue? Será que é só a impressão? Será que é só a espessura, maquinabilidade? Ou a minha parte de boas práticas de fabricação de higiene pessoal também entram nisso? Será que eu manter um 5S bem organizado na minha fábrica pode contribuir para a cultura de qualidade? Então, é ter os colaboradores engajados nesse tema. E aí, para finalizar, trazer aqui para vocês os próximos passos. Eu participo do programa, junto com a IFS, de revisão da norma do IFS, PEC Secure, da certificação. Eu vejo que essa revisão está acontecendo para trazer a norma cada vez mais próxima do linguajar da indústria de embalagens. Ela está aproximando mais os exemplos para os auditores, ou mesmo o guia de auditoria que os fornecedores têm acesso, para exemplos e nomenclaturas e palavras e expressões muito mais próximas da indústria de embalagens. Então, esse acho que é o ganho que a gente está tendo nessa revisão. E aí, o lançamento do programa Global Market CFS PEC Secure, que vai deixar de ser piloto com a BRF e tem a previsão de lançamento agora para 2020, para, como a IFS deseja, né, ser disponível aí para todas as empresas que se acharem aptas a iniciar o programa. Pessoal, é isso aí. Queria agradecer o convite da Carol. É sempre bom participar desses eventos com a IFS. Deixo o meu contato aqui também. Fico aberta para perguntas, para contatos. Muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição.